Vamos iniciar mais um episódio do Vitalcast 360. Estou aqui hoje com a doutora Aline Jaldi. Demorei para aprender a Demorou. pronunciar esse nome, depois de um ano de terapia com ela, até hoje eu não tive que perguntar como é que eu pronunciaria. A doutora Aline é psicóloga, a gente está agora no Setembro Amarelo, que é o setembro que a gente combate o suicídio, uma Isso coisa mesmo. muito difícil, né, de ser combatida, já é uma epidemia no mundo. Já. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre várias outras questões, e como eu disse aqui, ela é minha terapeuta. Faz tempo que eu quero trazer uma psicóloga, já trouxe uma colega psiquiatra aqui também para conversar, e eu não queria trazer a minha terapeuta, porque vai que ela fala aqui um monte de coisa sobre a minha vida, não é a intenção. Não, a gente não vai falar Claro sobre que isso não você. vai acontecer, e não teria problema também. Mas a gente vai começar então com uma pergunta, que é de praxe, a gente faz para todo mundo aqui no Vitalcast. Então, Aline, o que que é vital na sua vida? Minha família. Legal, simples assim. Simples Sua assim. família. É. Como é que é o nome do seu filho? Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. É, Aline, é o seguinte, a gente está agora no mês de setembro, como eu disse, né? Então a gente está aí no combate à prevenção à cegueira, ou combate à prevenção ao suicídio, A né? cegueira é a tua parte, Depressão, a suicídio é a minha. esse é meu é marrom, abriu marrom. É. E a gente está agora aí falando do suicídio. Eu vi que parece que eu dei uma lidinha, né? Hoje acho que 30 pessoas por dia se suicidam no Brasil. Então a gente já consegue dizer que mais pessoas morrem disso do que, por exemplo, de câncer e Sim. HIV. A cada 45 minutos alguém consegue tirar a sua vida. E nessa tentativa, 20 tentaram e não conseguiram. Uhum. 20 tentaram. Então, se a gente levar isso para as pessoas que pensam em se suicidar ou que estão passando por um problema e tentam suicídio, ou que pelo menos estão idealizando, né? Estão com a ideação suicida, a gente consegue entender que é muita gente. E é Muita. interessante pensar nesse número, né? Tipo, agora tem alguma pessoa Que tá no mundo que tentando, está tentando e tal né? se Muito, suicidar. muito alto esse, e esses 45 minutos é do Brasil só. Caramba. Tá? E que aumentou bastante também. Uhum, A saúde mental tá em alta, né? uhum. É a depressão a principal causa? Olha, sim, a falta, né, a desconexão com o propósito, com algo, mas também tem, sem ser o fator de saúde mental nessa questão de depressão, de se sentir ansioso e isso te tendenciar para depressão ou de uma depressão, há também questões, genéticas, né? Então, sempre existiu, Uhum, né? Mas está cada vez maior porque a gente está vendo que a saúde mental está cada vez mais comprometida nesse mundo de hoje, né? uhum. É. Eu vou voltar um pouquinho aqui na nossa conversa. A gente iniciou essa pauta aí e vai terminar de falar dela um pouquinho mais pro final. Para falar um pouquinho de você. Fala aí um pouco da sua vida. Por que que você escolheu psicologia? É, a psicologia, ela entrou na minha vida e eu fui escolhida por ela porque eu tive um problema de saúde na adolescência, autoimune. E quem me ajudou a enfrentar essa doença foi a psicóloga da escola. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. E, enfim, eu tinha passado por um problema familiar aos 13, somatizei muitas coisas e desencadeou um problema de saúde muito grave. E aos 16 eu descobri. Então eu tava no ápice da adolescência, querer sair, aquela coisa de namorar e tal. Qual que era o comprometimento que você tinha? Eu Articular? tive na válvula mitral. Uhum, Tive um problema em que o meu. Febre reumática que fala, né? uhum, O meu corpo produzia anticorpos contra mim mesma e prejudicava a válvula mitral. uhum. E aí eu tive uma. Quando eu descobri, já estava no nível avançado. O diagnóstico demorou, inclusive, né? Eles estavam na dúvida de que estava acontecendo. E aí, quando eu descobri, aí eu comecei um tratamento, bastante medicação. Começou com 5 em 5 dias, foram para 10 dias, depois foram para 15 em 15 dias. E aí eu fiquei até 23 anos tomando de 21 em 21 dias. Caramba, lembra qual era a medicação? Era a penicilina. Uhum, Nem dói, né? E aí eu tomei por esses anos todos. uhum, E a psicóloga da escola me ajudou a entender, a enfrentar.
enfim, enxergar o cenário de outro jeito, de que tinha cura, de que tinha tratamento, me mostrar várias coisas, né? E nessa época, 16, 17, a gente está escolhendo a faculdade, né? Então a Uhum. gente vai seguindo, assim, um padrão, né, naquela época de coisas específicas que tinham, de opções, e eu me encontrei, assim, ela mudou minha vida, a forma que eu enxergava o mundo, e eu falei, eu quero fazer isso a minha vida inteira, para as Uhum. pessoas. Então, com 17, quando eu escolhi a faculdade, já era psicologia, Uhum. nunca tive dúvida. Então, eu digo que eu nem escolhi a psicologia, que a psicologia, ela me escolheu. Uhum. Ela fez parte da minha vida, e eu nem consigo me imaginar fazendo outra coisa. E olha que eu já trabalhei muito em outras áreas, né? Uhum. Para chegar na minha carreira, eu tive que fazer outros trabalhos, trabalhar na parte administrativa, trabalhei numa multinacional por 10 anos e meu sonho sempre foi cuidar das pessoas. E uma hora eu consegui e é o que eu mais amo fazer. Uhum. E você vem empreendendo bastante na tua área aí, né? Você Bastante. falou pra mim que tá com a. Pode falar do teu projeto? Ainda não. Pode, Então fala aí pode um falar. pouquinho pra gente. Bem, eu trabalho com. Eu tô fazendo infoprodutos, né? Para trazer as pessoas para essa reflexão de saúde mental, de qualidade de vida. Que seriam É, cursos online. são cursos online, né? Qual que é aquele que você tem que tá lá na sua Eu bio? lancei o Priorize-se. Segue ela lá, viu, pessoal? Doutora Aline Jaldi. Escreve Tá escrito Jaold Aline Jaldi Pontes, meu Ponte, Instagram. né? É, Tá. Jaoud, Jaoudi. Uhum. E E o seu curso tá disponível lá? Não, né? Ele tá interrompido ele pra você fazer um tá lançamento. encerrado porque eu vou lançar outro O no final do 2.0. ano. Uhum. E aí, olha, ele trabalha muito com experiências minhas de vida, mais experiências, né, técnicas da área de psicologia, para ajudar as pessoas a ressignificar algumas áreas da sua vida, a priorizarem coisas que são de fato. A gente sobrevive muito, né? A gente está numa rotina em que tem muita informação, muitas coisas acontecendo. E a gente acaba sendo levado pela vida, né? O famoso deixa a vida me levar. Então, o Priorize, ele te traz para uma, olha, você tem que ser responsável pelo que você quer. Então, o que que você quer priorizar na sua vida? É a sua família? É o seu trabalho? É a sua vida, é a sua saúde, né? Seu exercício físico, sua alimentação e tudo. Você pode fazer isso durante seus dias, né? Os seus dias podem ser bons, podem ser extraordinários. Você não precisa ficar esperando o final de semana, o final de ano, alguma coisa assim. Você pode trazer elementos que te fazem ficar feliz, que te dão sentido e colocar no seu dia a dia. Então, o Priorize, ele te traz para essa reflexão e te Uhum. ajuda a colocar em prática. Ele Uhum. tem um Você faz exercício, exercícios e tal. cada módulo tem um exercício para você refletir sobre você, bem subjetivo, mas no final tem um exercício para botar em prática mesmo, E planejar. como você faz para as pessoas se conscientizarem? Porque quando você fala assim, priorize-se, a primeira coisa que a pessoa tem é, mas eu me priorizo. Principalmente quem é muito egocêntrico, quem faz as coisas e tal. Mas foge um pouco a isso, né? Porque às vezes Foge. você tá com essa sensação de que tá fazendo muita coisa para você, para sua vida e tal, mas não tá priorizando talvez o que seja essencial, né? Você desperta isso como nas pessoas em live, você, como é que você mostra essa necessidade? Na verdade, em lives a gente fala sobre isso, algumas postagens no Instagram também para lembrar isso, e principalmente é, eu coloco algumas coisas da minha vida que eu acho muito interessante a gente ser muito coerente com quem a gente é. Então, isso é a base da minha. Dá para fazer um curso se você não tá priorizando as suas. Já pensou? Se eu não priorizo, como é Uhum, que eu vou falar sobre uhum. isso, né? E quem me segue no Instagram, ou quem vai começar a seguir, você me segue, você sabe, eu priorizo muitas áreas da minha vida Eu na vejo que você mesma posta semana, muitas né? coisas com seu filho, com seu esposo, né? É, Com sua religião, é. com sua O que é academia. importante pra mim, né? Uhum. Então, a minha saúde física, eu comigo mesma, a minha Ah, e saúde, você faz terapia? faço É quase que terapia. obrigatório para vocês Olha, fazerem. deveria, né, ser importante, porque a gente carrega uma demanda muito grande das outras pessoas e nós temos as nossas demandas, né? Uhum. Nossas próprias coisas, nossos pensamentos, nossas ansiedades, então a gente precisa lidar com isso. Então, faço, recomendo, quem não faz, faça. Terapia é vida. E eu uso a minha mídia social para mostrar que é possível. Então, por exemplo, minha família, como eu falei, que é vital para mim. Então, o tempo de eh, dar um tempo para o meu pai, para minha mãe, ter o tempo de qualidade com meu filho é muito importante, né? Não só a quantidade, mas a qualidade daquele momento, para as minhas amigas,
com meu marido, na atividade física, pra minha religião que eu sirvo e gosto muito de servir, aquilo ali me deixa bem. Então, são coisas que eu priorizo e que me fazem felizes. Se eu não tô tendo tempo pra minha família que eu amo, se eu não tô tendo tempo pra religião que eu amo, se eu não tô tendo tempo pra mim mesma, eu não fico bem pra atender as pessoas. Uhum. Então, o Priorize-se, ele faz tanto sentido pra mim que eu precisava fazer um curso sobre isso, porque Uhum. ele mudou a minha vida, né? Eu Uhum. comecei a colocar em prática isso há mais de 10 anos atrás e ele foi mudando a minha vida. Eu Uhum. falei, não, gente, eu preciso transformar isso num curso e passar isso para as pessoas. Pelo Uhum. menos para plantar uma sementinha, que também é minha missão de vida. Meu propósito de vida é, por onde eu passar, fazer a diferença na vida das pessoas. Seja na pessoa que tá me recebendo na Você tem portaria. seu propósito de vida? Tem essas perguntas que o pessoal faz, né? Pois A é, gente precisa de um propósito de vida. precisa. Você me ensinou isso, a gente até fez ali um exercíciozinho para aprender e tal, bem E legal. você tem o seu Eu top. tenho meu propósito muito top, que eu não preciso ficar falando aqui para todo mundo, Não, brincadeira. não precisa. Mas e é interessante como a gente não para pensar no propósito, ou seja, o que a gente está fazendo? Por que a gente está fazendo isso? Por que você está estudando? Por que você está acordando? Qual que é o objetivo de tudo isso, É né? o que dá sentido para Que dá você, sentido. né? A linha terapêutica que você trabalha é cognitivo Comportamental. comportamental, É. que é mais ou menos o que você aplica no seu curso aí também, né? Você trabalha Sim. outra linha? Você pode falar um É, pouquinho eu pra gente gosto. sobre terapia? Posso. Eu gosto muito. Assim, nós na faculdade, a gente aprende todas as linhas, né? E a Uhum. gente faz as nossas especializações, mas eu acho muito importante até falar isso, porque a linha que você segue, né, você conhece todas, você tá ali vendo o ser humano como um todo. Você consegue. Colocar em prática as linhas que você estudou, você consegue identificar algumas questões, né, de psicanálise, por exemplo, de tudo, mas é óbvio que para você ser psicanalista, tem X tempo de formação naquilo e tal. Eu gosto da comportamental, a minha vertente é a psicologia positiva, que fala sobre tu ter uma vida, eu vou falar extraordinária, porque é possível, mas ter uma Ou vida pelo menos buscar que positiva, seja, né? porque geralmente, o que que eles falam da psicologia positiva, né? Que a gente trabalha os problemas, né? Você vai para terapia buscando resolver um problema, por exemplo. E que você sai do -1, -2, -3 pro zero. Então, chegou numa, ok, resolvi isso daqui, por exemplo. Isso aqui já tá bem melhor, já tenho recursos para enfrentar isso. A positiva diz assim, beleza, que bom que você já conseguiu resolver isso. Ainda tem tudo isso aqui que você pode viver e que pode se tornar uma vida muito melhor, né? Extraordinária mesmo, coisas que você gostaria de dar sentido. Uhum. E eu uso isso no Priorize, por exemplo. Você não precisa esperar só até sábado e domingo para ver teu pai e tua mãe. Você pode criar um dia da semana para ir tomar um café com teu Ou os seus pai, hobbies, com a né? tua avó, ou teus Quaisquer que hobbies, sejam. ou ler o que você quer, ou ir tomar um café sozinha, por que não, Uhum. né? Pra se permitir também estar só, ler um livro sozinha, dar um time, Uhum. né? Você não precisa esperar datas específicas para demonstrar o sentimento pela outra pessoa. Você pode fazer isso todo dia da semana que você quiser. Você não precisa esperar segunda-feira para fazer exercício. Você não precisa esperar segunda-feira para se matricular em alguma coisa. Todos os dias estão aí para você planejar e colocar em prática coisas que você quer priorizar na sua vida. Então, a psicologia positiva fala muito isso, sobre você ter uma vida positiva mesmo, do zero para mais um, mais dois, mais três. Então, o Uhum. que que você quer? O que que dá Uhum. sentido para você? Por isso que ele fala muito de propósito, de trazer. Uhum. Óbvio que na terapia como um todo, a gente não trabalha só isso, né? Porque a maioria precisa resolver algumas questões. Uhum. Em paralelo, eu vou trazendo as pessoas para um Uhum. outro lado. A gente É, resolve, a gente então, elabora, mas também tem um ontem, outro lado, né? ontem eu escutei uma história de um senhor, já de 60 e poucos anos de idade, milionário, muita grana, e ele morava numa pensão, ou seja, num quarto que não era dele, usando uma cama, dormindo numa cama que também não é a cama dele, e não lembro se ele não tinha carro, mas não tinha nenhum bem, porque ele tinha muito medo de ficar pobre. Então o medo fazia com que ele não gastasse o dinheiro dele. Ou seja, se ele não conserta ou ajeita ou zera esses problemas que ele tem aí, né, do passado, sei lá de que foi, ele não consegue viver a prosperidade por mais que ele seja próspero. Porque um cara milionário, ele é próspero, só que ele não vive a prosperidade. Não, ele tem os problemas, Ele só provavelmente. zera. Ele É. zerou todos os problemas dele, mas ele tá no zero aqui. Ficou na Será que ele zerou? pensão. Não, talvez os problemas só financeiros, que é o que mais dá medo nele, né?
se ele ficou milionário e tal, ele não gasta, provavelmente ele vai continuar milionário e vai morrer, esse dinheiro dele, alguém vai usufruir, mas ele mesmo não vai passar a vida dele inteira sem saber o que é prosperidade. Eu não tô falando só prosperidade financeira, eu tô falando de Não, de vida, uma né? abundância, dessa psicologia da positividade que você falou aí. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem visto muito, enfim, nesse caso aí que você tá falando, essa pessoa, ela deve ter resolvido, né, quebrado barreiras em relação à questão financeira, por ter passado alguma dificuldade, mas ela tem claramente outras, né, barreiras Uhum, que não deixa ele ter uma vida leve, né? uhum, Viver mesmo a vida dele, né? uhum. É, é, Todo mundo tem esse medo de um dia ir à falência, passar por necessidade e tal, mas esse temos. medo não pode parar a gente, né, de fazer as Alex, coisas. você falou uma coisa que eu adoro, medo. Uhum, Medo, gente, ela faz parte de todos nós, né? Então, a gente encontra muitas pessoas já autodiagnosticadas, né? Doutor, é o seguinte, eu sofro de ansiedade. Eu tenho ansiedade. Gente, todo mundo tem ansiedade. como se a ansiedade fosse, não, todo mundo fala, ah, fulano é ausência de ansiedade, Não tem. ausente de A ansiedade. gente tem ansiedade. Nós somos seres humanos que nós temos nossos medos, nossos anseios e tudo, né? A ansiedade, quando ela é saudável pra gente, é quando ela faz uma alerta, né? A gente, E às vezes nossa, até impulsiona, né? Você não impulsiona. procrastina. Não, e você, por exemplo, primeiro encontro, dá aquele friozinho na barriga? É ansiedade. Prova de matemática, tá com medinho, mas estudou mais, botou quente de madrugada pra chegar na prova e dar o seu melhor? Ansiedade. Então, a ansiedade, ela só começa a ser um problema quando ela te paralisa. Então, quando você não consegue fazer algo, realizar algo, não consegue nada em relação àquilo. Aquilo ali, você ficou ali parado e você falou, caramba, não consigo nem andar pra cá, nem pra cá, não consigo. Então, aí ela começou a te paralisar, ela começou a ser um problema. Aí sim, a gente tá falando de uma ansiedade crônica, Que né? nem Então, esse exemplo que eu citei, que o cara não tem coragem de comprar uma casa pra ele, porque paralisou ali. paralisou com medo, né? Com Ele ansiedade tem o medo, de aí a tudo. gente vai falar de outras coisas, né? Que ele deve ter. Isso que é lindo no ser humano, né? Porque é muito subjetivo, é muito único a tua história de vida. Jamais não é igual ao do outro, Uhum, né? Então, ele deve ter enfim, alguns tabus em relação a gastar o dinheiro, né? Ao medo à escassez e tal. Então, ele deve ter traumas horríveis em relação a isso, né? uhum, E, enfim, só terapia ali, né? uhum. Senão ele não vai aproveitar a vida, vai morrer e vai deixar aí. Faça terapia. Faça terapia. E vamos descobrir quem ele é, que depois a gente dá uma divisão aí desse dinheiro pra botar um negócio pra acontecer, né? Meu Aline, sonho era isso, era a gente conseguir fazer um lugar pra atender as pessoas que não podem pagar pra isso, né? Uhum, Ia ser legal, ele podia usar o dinheiro dele pra isso. uhum. Talvez os seus cursos online ajudem um pouquinho, Pode ser. né? Muitas coisas. É, tá agora aí o pessoal comentando bastante nas redes sociais, em vários locais, aquele caso da Daniela Pérez, né? Que teve um Pesado. documentário que saiu aqui agora, muito pesado e tal. E sempre o pessoal tá batendo muito na questão do sociopata, psicopatia, sociopatia, transtorno antissocial, É. falta de empatia e tal. E a doutora Ana Beatriz, que eu gosto muito dela, um dia ela vai vir aqui no nosso Vitalcast. Ela tem ido bastante, inclusive, em vários podcasts. Ela fala bastante sobre isso. Ela escreveu um livro que eu acho que foi o livro que impulsionou ela na carreira de escritora, chamado O Psicopata Mora ao Lado, que é o Mentes Perigosas. Falou um pouco disso e ela embasou bastante o livro dela nesse caso aí da Daniela Pérez, né? É, Guilherme de Pádua, né? O Guilherme nome de do cara. Pádua, a psicopatia é porque a gente tem aquele senso comum que associa a psicopatia com uma pessoa como o Guilherme, né? Que é, organizou toda É. aquela situação, Antes a né? gente, na verdade, tinha a ideia de que psicopata era o serial killer, que já Exato. estava na televisão, todo mundo sabia quem era ele, foge dele, né? E o legal da Ana Beatriz é isso, porque ela mostrou pra gente que não, né? Uhum. Tem muitas pessoas aí, Ela chama o livro de O Psicopata Mora ao Lado, que ela diz que um condomínio com tantas pessoas vai ter um psicopata lá. pelo menos um, E né? se você No não conhece mínimo, ele, vai ter mais. provavelmente. Ele é igual. É Não, você. não, e digo mais, provavelmente você conhece ele, e você gosta dele Gosto porque ele é dele. muito Muito legal, legal. entendeu? Então, assim, a pessoa, Como esse cara, né? Ele foi o mocinho, ele foi passou em um vários principal, né, locais. da, É, da, foi. da novela Pra e ele tudo. conseguir chegar até lá, ele não devia ser uma pessoa E se eu não me engano, eles difícil dois de na lidar. novela, né?
eles eram um casal e eles eram os queridinhos do Brasil, né? Então, Uhum. eles estavam trazendo as pessoas para assistir a novela. O Brasil Eu não sei que parava não é para da minha assistir. época, mas eu dei uma lida aí, eu vi que Então, não é da minha também. Eu eu tava. assisti essa novela. Não, tu assistiu? Uhum. Não, eu era muito pequena ainda pra assistir, mas eu lembro, me traumatizou bastante, porque eu já te falei isso. Eu morava do lado, né, da onde eles. Eu sou do Rio de Janeiro, então lá no Rio, aonde ela sofreu o assassinato, é muito próximo da minha casa. E eu Uhum. lembro que eu tinha acho que 6, 7 anos e me marcou muito, porque, enfim, chocou, todo mundo falou sobre isso. Eu, O criança, Brasil fiquei com inteiro medo, ficou né? chocado e o negócio aconteceu do seu lado ali, né? Fiquei com muito medo, assim. E só dava isso, né, no Jornal Nacional, só era essa. A Uhum. gente é criança, mas a gente tá ali atentado, né? A gente atento às informações, né? E a Glória fez muito para que isso não se apagasse, né? Ela sempre estava na mídia, dando entrevista, falando bastante. Inclusive, como eu disse, né? A Ana Beatriz escreveu esse livro inspirado em conversas com certeza com a Glória e trocando informações. Na verdade, a Ana Beatriz diz que ela escreveu o livro porque ela estava conversando com a Glória Pérez e aí ela contou para ela, falou, olha, provavelmente ele é um sociopata. Aí, tipo, ela era escritora de novela, ela falou, fale mais sobre isso. Ela disse, não, sociopata não são só esses vilões aí que vocês botam na novela que matou 5 pessoas, 10 pessoas, que nem aquela novela. Teve uma novela chamada, cara, e agora? Novela não, uma minissérie com Miguel Falabella, Noivas de Copacabana. Eu lembro. Então, tipo, sociopata não é só o cara da Ele Noiva era um de psicopata. Copacabana. Ele era um Não, aquele era psicopata. um psicopata também, mas eram esses retratados nas novelas e nos filmes, né? E nos documentários. E ela expandiu um pouco a ideia. Ela disse: não necessariamente precisa matar. Não. Ele pode só, Passar de por cima outras de formas, você e passar crescer por numa cima de empresa, numa você. multinacional, É, ser um CEO, exatamente. né? Ser o presidente, Da República? Pode ser, né? É, Corta essa parte, brincadeira. pode chegar a ser, mas pode chegar a ser, Sim, sim, porque sim. é uma Claro, pessoa na verdade eles buscam muito isso, o poder, né? que tem ele tem a meta, né? E não tem Uhum. medo nem Passa por problema de cima de qualquer passar, coisa né? para conseguir chegar, né? Então, é uma pessoa que não se emociona, né? Você entende que ela. Você tá ali chorando e ela tá Uhum. entendendo esse comportamento, analisando ele, mas ela não tem empatia, né? Ela é zero empatia. Uhum. E a gente vê muito. E também tem um detalhe, né? Que fala que seria, zero empatia. Beleza, mas tipo assim, ele tem um filho, por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico. Pablo Escobar. Não tem dúvida que o cara é um sociopata, olha o que ele fez e tal. Explodiu um avião, na minissérie conta, né, que ele explodiu um avião com um monte de gente dentro, dando pro cara ir lá, viaja com essa bomba, sei lá como ele fez. Mas ele amava a família dele, o filho dele. De que forma ele conseguia esse sentimento, eu não sei, mas ele amava. Tá lá no filme, retrata ele brincando com o filho dele, preocupado do jeito dele, com a esposa dele e tal. É porque ele tem um grau, Mas né? Ele tinha um grau pois é, e isso que ela expande, né? Ela eleva o nível a essa potência aí, ela de é percepção, grande. né? E isso porque ele diz que não necessariamente é a ausência completa de sentimentos pelo outro. Mas é aquele cara que você perde um filho, como esse Guilherme Pardo. Você perdeu seu filho, você tá chorando, aí o cara olha e fala: Que frescura, já faz Tu um falou ano. pra mim que ele fez uma entrevista falando isso, Fez, né? ele fez tem uma entrevista dele que ele fala assim: mas até hoje ela fica falando disso, 30 como anos se 30 anos depois, tipo, deixa isso pra lá. Cara, é a filha dela. Como é que o cara não consegue compreender que uma mãe ele pode não sofrer? consegue Ele não compreender. Não, entende. isso não, ele Então, não ou ele consegue. acha que você está fingindo que é lágrima de crocodilo, ou ele acha que você tá de frescura, ou que você tá se vitimizando. Tem essas E coisas. tem as pessoas que têm a ausência de empatia, enfim, a ausência completa, mas pro mal, é o Guilherme, né? Uhum. Que é uma pessoa que a gente não sabe exatamente, a gente estava até falando sobre isso, É a difícil, né? motivação dele de fazer isso, né? Já que ele precisava dela, teoricamente, para Uhum. continuar subindo, Uhum. né? Mas me parece que teve alguma relação aí dele com ela, Uhum. né? Não sei se ele seduzia, enfim, É, não sei como é isso que era fica essa bem relação. difícil de É entender muito ali, né? mal, não entendi, mas assim, depois de 30 anos, ela ainda mantém isso, né? Ela lançou a série esse ano, 30 anos depois, 28 de dezembro faria 30 anos da morte da Daniela, né? É Então, porque, porque o cara 2022, continua solto, ele cumpriu uma pena que no Brasil é a vergonhosa, justiça passou um foi, né? período pequeno que ela inclusive conseguiu mudar a lei, foi pro Conseguiu fazer Congresso, muitas conseguiu coisas. votos e tal, mas aí ele tá solto já há um tempão, tá normal aí vivendo a vida dele, a E, casa e separa. virou isso, né? Eu lembro até de como isso marcou, claro, né?
como isso foi tão presente, inclusive nas próximas obras dela. Ela fez uma novela que eu não vou lembrar o nome, em que a atriz que fazia toda uma manipulação na família, que conquistava, eu acho que eu até acho que a atriz era a Letícia Sabatella, mas não tenho certeza. É, já fui muito noveleira, já não sou mais. Mas eu lembro que. Priorize. Priorize, senão tirei a novela da minha vida. Só um Mas, pedacinho. mas a atriz, ela se safava no final. Eu lembro que o fim da novela era super assim, a gente, oi? Como assim a mulher conseguiu se safar? Tipo, aonde ela meteu a mão, ela lascou todo mundo e ela ficou de boa, sabe? Ela não foi penalizada. Uhum. A justiça não foi feita. E aí, como isso. O que a Daniela quis trazer Essa novela foi da Daniela também. É da Daniela, desculpa, da Glória Pérez, Agora. da mãe dela. E o que ela quis trazer? Gente, a justiça é isso, né? A justiça é isso. As pessoas fazem, acontecem, cumprem isso aqui, acabou. E a gente fica aqui, sofrendo as consequências de uma pessoa, né? E eu lembro nessa parte da série, ela até falou que o que doía mais ela não era ver a cena do crime, ver o que aconteceu com a filha dela. Era ver uma foto na revista, os dois juntos abraçados, porque aquilo ali era como se estivesse matando ela mais De uma novo. vez. É muito forte, Não, assim. foi muita crueldade, né? E como ela era uma pessoa pública e se expôs pra mudar várias coisas, acaba que ela tá Ela conseguiu sujeita a usar a dor dela, pedrada né, aí. Alex? Ela conseguiu usar o luto dela, a dor dela, pra fazer a diferença nas outras pessoas que poderiam passar por isso, né? Uhum. Por essa situação. Ela conseguiu fazer disso um bem comum, né? Uma mudança numa lei pra ajudar as próximas pessoas vítimas, né, dessa Uhum. situação. Então, Ela se reuniu inclusive com as mães lá de Acari, daquela chacina que teve. Ela movimentou o Brasil muito. sobre isso. Lembra que ela conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas? E na época, meu povo, não tinha internet. É, hoje você faz uma assinatura eletrônica, né? Na Hoje você época era manda e-mail papel, pra uma levar, galera, você pegar. consegue. Aquela época, não. Então, Uhum. nossa, aquela mãe, ela foi sensacional, né? Uhum. Ela tava de luto, mas ela resolveu lutar pela Uhum. Daniela, né? Então, esse caso é muito forte. E Guilherme, sim, é um psicopata. É o psicopata que a gente vê nas novelas, nos filmes, né? O psicopata que faz algo mal. De mal, assim, diretamente, né? Tira a vida de alguém, Premeditado, com premeditadamente. os motivos. Mas temos pessoas, né, que estão por aí e a gente se relaciona com esse tipo de pessoa, né? Uhum. E não dá, como a Ana Beatriz, né? Uhum. Ela fala muito. Ela fala o seguinte, que são pessoas agradáveis, que estão ali com você e que você super acha que aquela pessoa tá se Uhum. preocupando, né? Criando um vínculo com você, mas ela tá ali só porque aquilo ali Uhum. pra ela favorece. Uhum. Então, quantas pessoas estão se relacionando com psicopatas, sociopatas Uhum. e o dano que isso causa, né? Uhum. Porque no final das Principalmente contas, emocional, né? então, aí a gente vai falar sobre isso, né? A saúde emocional, né? A saúde Você deve mental da atender gente. pessoas que são casadas ou que convivem com sociopatas, né? Porque eles devem abalar tanto a outra emocionalmente, né? Que devem acabar caindo. É, Os colaterais criam acabam indo pra terapia, né? é, olha, a dependência emocional, ela tá cada vez maior, assim, Uhum. né? A gente tem visto bastante isso no consultório. Uhum. Muita dependência emocional. E de diversas formas, em diversos âmbitos da família, assim. Uhum. Dependência emocional de namorado, de marido, de mãe, de filho. Que sofrem violência, que mesmo assim não De você depender do outro pra. ser feliz. Você não consegue. Eu sou um indivíduo, ele é outro indivíduo. Eu dependo, né, esse movimento o tempo todo, né? Se ele tá bem, eu tô bem. Se ele tá mal, minha ansiedade vem, eu não aguento mais, eu não consigo fazer nada, assim, tem muito. Uhum. A gente tá falando sobre isso, né, hoje, sobre a saúde Uhum. mental, sobre a inteligência emocional. O que que é a inteligência emocional? O que que é a saúde mental? É. Hoje em dia, cada vez mais prejudicada, né? A gente tá recebendo muita gente precisando de ajuda, né? Muita Uhum. gente precisando de começar a se conhecer, a se perceber, a entender o porquê dessa sensação, desse sentimento, o porquê de não conseguir, porquê de procrastinar tanto, o que está Uhum. acontecendo. E muita gente chega diagnosticada lá, né, por ela Uhum. mesma, né? Aí eu entrei no Google e aí eu vi que eu sinto isso, que fulano é isso, que Beltrano é isso. Uhum. Muita gente chegando lá É. autodiagnosticada ou com, enfim, Uhum. com essa taxa. A pessoa, ela bota uma etiqueta nela e ela vive aquilo, aí ela vê quais são as consequências daquilo e acabou, né? Então,
Muita É. gente assim. No meu livro, agora eu posso falar isso, já vai lançar o meu livro. A gente, inclusive num capítulo que você me ajudou muito, né? Que eu falo sobre orientação emocional. Eu faço um mnemônicozinho para a gente decorar esses pilares da inteligência emocional. Aí você perguntou para mim hoje, isso aqui é saúde mental, né? Em medicina, antigamente, muito antigamente, a gente tinha aquela sensação de que saúde é ausência de doença. Se eu não estou doente, eu estou cheio de saúde. Negativo. Inclusive, o nome do nosso podcast é Vitalcast, porque eu criei com uma ideia de você viver a sua vida, seja em qual âmbito, né? Com vitalidade. Então você tem que ter energia, você tem que ter vontade, você tem que ter vitalidade. Então a saúde não é só ausência de doença, mas é você tá bem e principalmente a mental, né? Então aí você falou pra mim isso, né? E aí nesse capítulo do orientado, eu gosto desse mnemônico de fazer umas frasinhas porque nem sempre a gente lembra das coisas, né? Não. Aí eu chamo de, aí existe um livro de inteligência emocional, a gente já falou muito sobre ele, Dos 5 pilares, né? 5 pilares. E aí eu coloquei os 5 pilares com uma frase que eu chamo de amar. Que o amar já fala da empatia, que é um dos pilares da inteligência Do emocional. Porque com autoconhecimento. certeza a pessoa que não tem empatia, como esse cidadão aí, ele não tem como ter saúde. Ou seja, ele não tem a saúde mental, ele não tem inteligência emocional. Tanto é que ele matou uma pessoa, ou seja, não conseguiu controlar seus impulsos. Então a empatia faz parte, né? O amar. Aí um A, eu falo do autoconhecimento, que é uma coisa que você aprende e vou te falar, só aprende na terapia, porque por mais que você ache que se conhece, você só vai se conhecer mesmo profundamente e tal, utilizando a ciência, né? Então a terapia é uma ciência extraordinária da mente. Então fala do autoconhecimento, aí o M vem do autocontrole, que na verdade é M de meditação. Eu coloquei para decorar porque a meditação vem disso, né? Você tá ali super ansioso, tá um monte de coisa, você fala, calma, Respira. respira, né? Ou seja, vamos meditar, vamos fazer alguma coisa. Aí o outro amar é da automotivação, porque também é uma coisa muito importante, né? Você viver automotivado ou viver com entusiasmo. Eu gosto de usar essa palavra, que é a vitalidade, né? É, Não que é o adianta que você fazer as é o teu coisas, propósito de vida, você né? acorda de manhã a Qual é o teu fim de ir propósito? lá. É, exatamente. Então você viver automotivado, entusiasmado, entusiasmar as pessoas que estão perto de você, próximas de você, fazer as coisas porque realmente você quer fazer, e geralmente a gente tende a fazer isso só com os nossos hobbies ou com pessoas que como você foi escolhido pela psicologia, que você gosta tanto que você Eu já é amo. automotivada já de É a melhor natureza, né? coisa. Melhor coisa da vida. E o R é relacionamento, né? É relacionamento, que é o nosso Que a podcast. gente não consegue ser feliz Podcast é sozinho. relacionamento. Não dá, Não, não dá. dá. Por mais que você tenha tudo, 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 tudo do mundo todo, se você não tem com quem compartilhar, perde tudo a graça, E né? ninguém consegue nada sozinho, né? Não consegue sozinho, não consegue usufruir, não consegue viver, não consegue conquistar nada. E eu digo que o de relacionar, ele é tão importante quanto o autoconhecimento. Uhum, Porque eu percebo muitas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando assim, olha, eu cheguei aqui sozinha, hein? Batalhei tudo, fiz sozinho. Ninguém consegue fazer tudo uhum, sozinho, não dá. né? Com certeza tinha alguém ali te apoiando, conversando com você, te dizendo que você vai conseguir, ou até dizendo que você não vai, pra você se motivar, dizer e mostrar que vai. Alguém te ensinou alguma coisa, você teve que pegar, aprender algo. Então, assim, a gente precisa das pessoas. O relacionamento, ele é vital. Vital. Vou parar um pouquinho só para fazer um merchan aqui que eu esqueci. Tem um QR Code aí na sua tela agora que se você colocar lá a sua câmera vai abrir um linkzinho para você clicar e ganhar um drink no restaurante Mercê, que fica na galeria do Shopping Manauara. Já foi Lá é lá? bom, hein? Sensacional. Tá O mesmo top. local onde antes era um Mer, tá ali E o naquela cardápio galeriazinha. novo tá top. Sensacional. Tá. E aí você ganha agora o QR Code dessa semana, acho que é uma caipirinha. Tô pra pedir alguém pra pegar lá uma pra gente. Só colocar o QR Code e pegar lá uma caipirinha no Mercê, tá? A Ótica Diniz também patrocina a gente, ajuda bastante, né? Falcone Suplementos. Eu tô cheio de patrocinador, eu não tô conseguindo mais. Uma Patrocinadores do colinha ajudaria, Vitalcast. você bota uma cola Não, aqui. eles estão passando bem aqui, ó. Vão Procura o passar próximo todos. já, olha O pra cá. restaurante Barolo, também que tá com a gente. E. Atos Kimonos. Eu vou entrevistar agora a dona da Atos Kimonos, que a gente vai falar de empreendedorismo, e ela vai trazer a Valesca, que é a atleta dela, que hoje acho que é a primeira do ranking aí, né, da categoria dela, mulher.
uma campeã que vai falar, inclusive, sobre depressão também, porque ela tem Legal, caso de atletas, né, de suicídio, de várias coisas aí que a gente vai conversar um pouquinho. Então, legal. Atos Kimono está ajudando a gente, ajuda os atletas, que a gente também ajuda. E é Então é muito isso, legal a nosso gente merchan. falar, Alex, sobre Setembro Amarelo, porque Setembro Amarelo todo mundo levanta a bandeira. Nossa, a gente precisa falar sobre suicídio, sobre saúde mental, sobre as pessoas que passam por essa depressão, né? Que levam a tirarem. A dor é tão grande, tão profunda, que te levam a tirar a vida, né? Mas e nos outros meses do ano, Uhum, né? A gente vê muito isso. Eu li muitos memes, né, de adolescentes, jovens falando o mês da hipocrisia, porque ninguém se preocupa com ninguém. uhum. Aí chega setembro, ai, eu conta comigo, eu vou te ouvir, você não tá sozinho. No Então, Instagram, né? no Instagram, No no post, na verdade, TikTok. porque de verdade ninguém fala nada. Eu Então, digo, coloca no que é hipocrisia. exato. Então, a empatia que a gente tá falando aqui do amar, né? Do se relacionar, da empatia, é exercitar ela todos os meses do ano, né? É Porque a muito gente precisa botar isso em prática. interessante a gente falar de empatia, que eu até falei desse negócio. Você falou, mas existem níveis e tal, graus, não sei o que, existe. E é muito interessante falar de empatia, porque é muito fácil você ter empatia com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe. Todo mundo tem mãe, cara, tem empatia, mas eu sei, eu amo a minha mãe. Cara, tipo, é quase que um claro, você tem que ser muito realmente psicopata pra você não amar nem a mãe. A gente vê esses casos muito hediondos, né? Filhos que matam os pais e tal, mas não é o habitual. E existem sociopatas que ainda assim têm esse amor ali pela mãe e Sim, pelo pai. E a empatia ela tem que exceder, né? Ela tem que ser o outro. Acho que o sim. exemplo maior é ser cristã, né? O exemplo maior é Jesus, né? A gente É fala. o melhor de Você quer todos. amar o. Eu Até digo o seu que inimigo, né? Ele diz. é, Que é pesado, já é e ele, brincadeira. e ele ainda Você diz quer isso, amar né? E ele ainda todo diz isso, mundo, né? até o Que inimigo. você amar É amar fácil, ele o fala isso na seu é Bíblia. Tá na fácil. O Bíblia. difícil é você amar a pessoa que te fez mal, né? A Uhum. pessoa que tá Da ali no outra dia face, né? da outra face. Então, Jesus, pra mim, ele foi o melhor psicólogo, Tem um porque livro sobre isso. tem. O maior psicólogo da humanidade, Olha, eu não Jesus Cristo. sabia. Tem. Olha aí, vou ler esse livro. Uhum, E eu digo pra todo mundo que ele é o maior mesmo, ele é o que mais me inspira. uhum. Porque todas as pessoas que são julgadas, aí a gente tá falando de Setembro Amarelo, onde as pessoas são muito Inclusive, vou te dar mais um julgadas. spoiler O quê? sobre a Bíblia, brincadeira. É, os 12 apóstolos são escolhidos com personalidades diferentes. Não sei signos, porque ninguém sabe quando eles nasceram. Não, Mas mas eles eles têm são totalmente personalidades diferentes. diferentes. Sim. João, que é o apóstolo do amor. Pedro, que era super estressadaço. Pedro, gente como a Cortou gente, a né? orelha do. O Pedro, gente como a gente, né? cara veio prender Estressado, Jesus. emotivo, Jesus já estava se impulsivo. entregando. Pedro foi e cortou a orelha dele, estressadaço. Tem. Então ele tem várias personalidades e ele conseguiu ali gerir tudo. Ele Exceção ao conseguiu, sociopata Judas Iscariote, que ainda. ele conseguiu amenizar, né? Não sei se Os Judas é sociopata, vou conflitos. deixar pros teólogos aí. E assim, Mas que ele traiu Jesus, ele traiu, tá lá na é. Bíblia. E ele não julgava as pessoas, né? Jesus, ele é o maior exemplo, porque quando você vai pro consultório, o maior medo de você falar a sua dor, a sua maior dor, e às vezes você não pede ajuda, é por causa disso, né? Você tem medo de ser julgado, de você abrir a sua vida, de você ser exposto. Uhum, E por que que ele é o maior exemplo? Porque ele recebia as pessoas, ele acolhia as pessoas como elas eram. uhum, uhum, Então, a pessoa conseguia ser ela mesma com ele e se sentir amada mesmo assim, né? uhum. Então, ele me inspira todos os dias, porque o que eu quero é que o paciente se sinta ali acolhido e não julgado, e eu consiga fazer com que ele se sinta tão acolhido que ele consiga ser ele mesmo ali para lidar com seus problemas, suas dores, sua história E de vida. evoluir, né? Independente de onde ele consiga chegar, né? E evoluir, ser a sua melhor versão, né? Uhum. Legal. Vamos falar só mais um pouquinho então sobre esses transtornos da mente aí que geram o suicídio, né? Que vamos falar dos transtornos de humor, né? Tem o transtorno, o TAB, né? O afetivo bipolar, o de depressão, tem a distimia. Você atende muito distímico? E Não. aqueles pacientes seu lunga reclamam pra caramba de tudo, tudo dá ruim, tudo é Sabia que péssimo. não? Não? Porque eles Não. não procuram, né? Não. Ele acha que tá A tão culpa é ruim do que ele outro. pensa assim, o que eu vou fazer lá se tá tudo tão ruim? Não vai Acho que eu não melhorar. vou Não melhorar, acredito né? nisso, Não né? acredito nisso, não tem muito insight, né? Não. O que a gente pega muito hoje mesmo, hoje em dia, é o depressivo, né? Porque são os fragilizados, né? Que entendem que precisam de ajuda, né? Que já estão no nível, né, que precisa. Os ansiosos, né? Muito. As pessoas que estão com o transtorno déficit de atenção, muito adulto com déficit de Uhum. atenção. Muito adulto com déficit de atenção. Que nunca tratou, não foi diagnosticado na Não infância, ou às tinha, vezes né? piorou, né? As pessoas, elas. Hoje Uhum. em dia tá muito mais evoluído, né? Essa Diagnóstico, né? diagnóstico, tá muito mais difundido também, né?
Então a gente pega muito esse tipo de pessoas, né? Pessoas com seus lutos. Eu pego muito luto, eu gosto dessa área, né? Uhum. Principalmente depois da pandemia, eu me especializei muito em luto. Então eu pego muito luto. E, enfim, Ah, Aline, luto uma de coisa tudo, né? importante, né? É o luto. Todo mundo tem luto, assim como todo mundo tem outros problemas que vão gerar tristezas, né? Mas como é que eu separo se todo luto vai me deixar deprimido? Não. A ideia é que gere uma tristeza, né? É, Inicialmente, ou se você tem a predisposição vira depressão, ou se eu... depressão, onde é que tá o limiar a depressão, entre eu falar assim, tô triste e falar que hoje em dia a pessoa não fala mais que tá triste não, tá? tô com depressão. Tô deprimido. É, Que deprimido, você tá o triste. deprimido é diferente do depressão, né? O deprimido a gente até fala que o luto ele tem uma fase que é a depressão, mas a gente tá se referindo a estar deprimido, uma tristeza profunda e tudo, mas não, a gente não tá falando da depressão por si só. Há pessoas que com o luto se desencadeia a depressão, né? Uhum. E as pessoas que ficam com a sua fase da tristeza, né? Vai ali até a questão da aceitação, até chegar na aceitação, ela passa pela Das raiva, pela fases, né? negação e tudo, né? Mas até chegar lá, vai ter a fase em que ele fica deprimido, que ele fica profundamente triste, que é quando vai tendo os insights de que aquela pessoa não vai estar mais aqui. Isso pode durar o tempo necessário de cada um, não tem time, né? Cada um tem o seu. E o depressão já é uma coisa mais crônica, né? A gente já tá falando de uma desconexão. A maioria dos casos, eles são divididos em dois. Tem vários, né? Mas eu vou dar um exemplo do que mais a gente pega no consultório, tá, gente? Não é que seja só isso. O primeiro é uma pessoa que tá muito ansiosa, ela tá com muita ansiedade, a ansiedade tá muito avançada já, ela já tá paralisada, ela já tá chegando no nível em que ela quer ser desconectada. Ela fala, eu quero ser desligada da tomada, doutora, eu não aguento mais. Tô num nível assim que só quero ficar, Quero que acabe. quero que acabe, né? Então, aí a gente na hora já atenta que aquilo ali já é uma Uhum. beirando a depressão, já tá naquele caminho, Então né? A foi um pessoa já tá transtorno indo. de ansiedade Que já que gerou desencadeou uma pra isso. É o depressão. que tá sendo mais comum, né? Uhum. E as É um pessoas que transtorno têm. misto, a gente É um chama. transtorno misto. E tem as pessoas que estão vindo, que têm o seu histórico familiar, genético, né? Uhum. Fisiológico mesmo, que precisa de ajuda, precisa tomar medicação. A família já demonstra isso. Às vezes tem gente que. Engraçado, né? Como, graças a Deus, isso evoluiu, os tabus estão sendo derrubados, né? Mas muita gente que era chamado de. Ah, aquele ali é mal-humorado sempre, tá sempre escondido no quarto, não consegue mais. Uhum. Não se relaciona com ninguém, é antissocial, é tudo. Às vezes aquela pessoa ela tem uma depressão ali e as pessoas estão julgando, né? Uhum. Julgando, taxando aquela pessoa da família. Ah, eu tenho um problema, sempre tive, meu problema eu resolvia com porrada, com pei e tal. A gente escuta muito isso, tá? A gente escuta isso. Na minha época era na Havaiana. Na minha época, isso aí era mimimi, não sei o quê e tal. Então a gente ouve muito isso. É muito triste, né? Porque agora, gente, um exemplo agora, vamos falar de agora, essa semana. O Justin Bieber Uhum. cancelou os shows, né? Que tinha. Não sabia. Cancelou. A galera ficou estressadíssima. Memes dele no ônibus com uma cara de triste, fazendo meme dele no Twitter, a galera dizendo que ele é fraco, nojo No dele mês de porque ele setembro. cancelou no mês de setembro agora. Que nojo, você cancelou, isso é uma falta de consideração para os fãs que estão te esperando e tal. Aí o cara acorda e espirra e fala, não vou trabalhar. Quero um atestado, doutor. Porque eu tô resfriado. Porque espirrou. Rapaz, isso é o mesmo cara que tá lá dizendo que o Justin Bieber é um irresponsável. O cara Porque tá deprimido. e pra ele, gente, vamos falar, o quem ele é? Pra ele dizer, gente, eu não dou conta de fazer mais show, desculpa. Uhum. Ele deve estar num sofrimento horrível. E esses mesmos jovens e pessoas que estão julgando ele são as pessoas que levantam o Setembro Amarelo e falam: ah, vocês têm que ter mais empatia, parar de julgar, você não está sozinho. Mas são as pessoas que mais estão julgando. Não é porque ele é artista que ele não tem direito de ter a saúde mental dele comprometida e precisar de ajuda. Inclusive é bem prevalente entre os artistas. Que Muito. deixam de. Primeiro por causa das drogas que, né, eles acabam, chegam no nível tão alto de onde é que tem prazer, tudo eles conseguem, né? Basta passar o cartão que eles têm tudo, que eles começam a buscar os prazeres em outras coisas, Sim. principalmente as drogas, né? E eles são muito julgados, criticados, né? As pessoas Também, admiram, mas amam, odeiam, né? nem todo mundo consegue gerir tudo isso, né? Não consegue. Né? Exatamente isso, né? Saúde mental é isso. É você saber administrar
suas emoções, o seu dia a dia, você ter resiliência, flexibilidade para lidar com os BOs que vão aparecendo. Então, claramente ele precisa de ajuda, claramente ele precisava ser acolhido e ele tá sendo super julgado. Então, aqui enfim, a hipocrisia, né? A gente E vive isso o teve tempo vários, todo, né? né? É Artistas só o que se exemplo de hoje, dessa suicidaram, semana. vários artistas se suicidaram, né? Uns por causa de drogas, outros só por causa da depressão mesmo e tal. E quando acontece, aí todo mundo vai falar, né? Ai, amava tributo. Ai, Justin Bieber, Melhor te tudo e amo. Fulano tal. de tal, te amo e Mas tal. em vez de honrar, né, durante a vida, né? Botar em prática é difícil, né? Essa Uhum, empatia, se uhum, preocupar, parar de julgar o outro, né? Ah, fulano é doido. Ah, fulano é. Não vou ao psiquiatra, não tô doido. Não vou uhum, pra psicóloga, tô doido. uhum, Né? Tipo, a gente tem que parar com isso, gente. uhum, Né? Saúde mental é o que te move. Você com saúde mental, você tem capacidade de lidar com todas as coisas que vêm pra tua vida. Se você nega isso, você tá colocando embaixo do tapete, uma hora você vai precisar de ajuda. E eu tava vendo um vídeo sobre isso, né? A dor do outro é do outro, você tá ali apontando até ela virar tua, né? uhum, Que aí quando você passa por isso, você começa a falar, poxa, realmente eu preciso de ajuda, realmente terapia, realmente saúde mental é importante, realmente depressão é sério, não é falta de uhum, Deus, não é uhum, nada, né? É sério, né? É uma uhum, doença e eu preciso. uhum, E as pessoas precisam entender que tomar remédio, igual você toma remédio pra dor de barriga, dor de cabeça, dor muscular, se você tiver que tomar remédio pra tratar a tua ansiedade, pra tratar a tua depressão, você precisa tomar. Isso também é algo que a gente enfrenta muito hoje em dia, né? Você uhum, encaminha um paciente para psiquiatra, tem paciente que nem volta mais. uhum, Ele não vou para outra psicóloga porque ela tá errada. uhum, Não gostei, uhum. né? Não quero ir para Se psiquiatra. ofende, né? Não, eu vou tomar aqui uma maracujina e vou ficar bem, doutor. Uhum. Não vai, né? A gente tá percebendo. Existe um preconceito com o psiquiatra e existe um preconceito com os psicotrópicos, né? Com as medicações utilizadas. Ah, isso vai me causar dependência. Ah, isso aqui eu não preciso disso, é remédio doce, isso aqui é tal. E não necessariamente. Hoje a gente tem uma. A indústria cresceu demais, né? Farmacêutica, então tem um arsenal aí de medicações Tem. que a gente consegue usar com muita tranquilidade. E se a pessoa fizer o tratamento direito, ela vai dosando até depois ir Sim, tirando, né? colateral pouco, Desmamando. bem tranquilo. Então, assim, é realmente falta de informação. A gente precisa falar sobre isso, gente. A gente precisa Uhum, falar de saúde mental, a gente precisa falar de suicídio. A gente tem que parar com essa de só setembro amarelo e todos os meses do ano a gente se preocupar com o outro que tá do nosso lado, que tá uhum, mal-humorado, que não tá levantando da cama, que não tá conseguindo comer, que não tá conseguindo dormir, porque tudo isso desencadeia a depressão, né? Então, uhum, a gente precisa estar atento aos sinais, às pessoas que estão ali com a gente. Se cada um fizer um pouquinho pela pessoa do lado, pelo colega do lado, a gente vai ter uma rede de apoio muito melhor, né? uhum, Então, parar de apontar e começar a acolher e entender. Mesmo uhum, que tu não passe por isso, mas respeitar que o outro pode estar passando, né? uhum. É, e não, e antes ainda tinha também esse conteúdo religioso muito forte, né? Ah, isso é coisa do demônio. Ah, fulano não tem Deus, por isso que Ainda existe, aconteceu né? e tal. É, e aí a pessoa tem muito medo de dizer que está passando, que pensou em se matar, porque o que que vão pensar de mim se eu falar sobre uma coisa dessa, né? Ah, eu vou me tratar. É, bom, e é interessante, né? Me lembro que na faculdade, na matéria de psiquiatria, quando a gente passou, a gente tinha essa preocupação. O paciente entrava, então, muito deprimido, uma depressão clássica, Nedonito, você imaginar o cara ali, aí a gente aqui, né? E aí o professor perguntava, pode fazer anamnese? A gente perguntava, você sente isso? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Começava a perguntar as coisas. E ninguém perguntava se ele tinha pensado em se suicidar. E o professor esperando, vocês não tem mais nada para perguntar para ele? E todo mundo se olhava e não, já perguntamos tudo. Mas falta você perguntar alguma coisa e tal. Aí ele foi e perguntou: passa pela sua cabeça a vontade de se desligar, de parar, de se suicidar? E aí o paciente falou, né, que sim, aí ele falou que inclusive tinha indicação de internação, de medicação, conduziu o caso, e quando acabou, a gente falou para ele, professor, mas isso fica dando ideia para ele, ele vai sair daqui e vai se matar. Porque a gente pensava que você perguntar ou você falar, você vai estar estimulando, mas não. Na verdade, essa ideia já passa, né, pela cabeça e tal, e tem que ser É mais questionado. humano que o normal, né? A gente não tem Exatamente. noção de quantas Os pessoas já nossos pensaram. pensamentos, na verdade, não só sobre isso, né? A gente pensa um milhão de coisas toda hora sobre tudo, né? E a pessoa E não pensa, necessariamente a gente é o que a gente pensa. Na verdade, nós não somos o que a gente pensa, né? Que nós não. pensamos. Mas o que a gente pensa
afeta totalmente Uhum. o que a gente faz e, enfim, uma coisa leva a outra, né? Reforça isso, esses pensamentos, as Uhum. atitudes, comportamentos e as pessoas, às vezes, elas falam assim, se eu não existisse, como é que ia ser? Uhum. Começa assim, né? E se eu não existisse, como é que ia ser? Como é que ia estar essa situação? Então, Ah, isso é muito interessante você falar, Aline. Como é que começa? Como é que chega ao ponto do cara pensar em colocar uma corda e colocar a cabeça dele lá e chutar ou fazer uma carta ou se preparar de fato? Que ele deve passar por um período ali, eu acho que talvez os casos mais agudos não, mas ele deve passar por um período ali de um mês, 2 meses, não sei quanto tempo, programando fazer isso. é muito Então, como é que difícil, inicia isso? é muito difícil porque cada caso é um caso, Mas no é, geral. mas no geral a pessoa ela fica muito tempo com a ideia naquela cabeça, Uhum. com essa ideia na cabeça. Pensando, ah, se eu morrer, Planejando fulano que não horas precisa que eu de vou mim. fazer isso, que não vai ter ninguém em casa, como eu vou fazer para ser mais rápido, como é Uhum. que eu consigo fazer isso aqui. Tem as pessoas que pensam dessa forma e tem as Uhum. pessoas que estão passando por uma dor tão grande naquele momento, ou numa crise naquele momento, e o que tiver na frente, que aí tem casos de pessoas que armas, né? Tem arma em Uhum. casa, já sabe que tem, aí quando tá naquele período, sem pensar, Uhum. saca a arma e pode Uhum. tirar a vida, né? Ou uma faca, né? Uhum. Um objeto cortante, enfim. Mas geralmente a pessoa que planejou, tem pessoas que a maioria planeja, né? Organiza. Uhum. É como eu te falei, já pensou se a cada 45 minutos uma pessoa tira a própria vida e a cada uma pessoa que consegue tirar a própria vida, 20 tentaram e não conseguiram? Uhum. Olha É. só, 20 tentaram. Essas pessoas, elas ficam com essa ideia na cabeça, né? Uhum. Aquilo ali vai sendo alimentado. E aí você é muito julgado, né? Talvez se em casa você é julgado como frescura, às vezes na igreja você é julgado, não sei, no seu ambiente social, no seu trabalho, na sua família. E você fala assim, cara, não tenho Acaba não ajuda. expressando. E aí, porque eu já ouvi gente falar desse jeito. Ah, quem quer não avisa. Quem quer não fala. Ah, É tem errado, muito isso gente. também. Fala. Fala. Demonstra. Tá ali, ó. Quem Tá quer não naquele. fica avisando o que vai fazer. Quem avisa é porque quer aparecer. É porque é um Tem transtorno de horrível, horrível esse dependência. julgamento, assim. É. Chega a dói meu coração de ouvir, Uhum. né? Chega a dói. Eu fiz um meme ontem disso. Eu fiz um meme de um carrinho de polícia, eu atrás, assim, eu falando. Se fosse crime todas as vezes que eu falasse que a gente tem que ter empatia todos os meses do ano, não só em setembro. Tava Uhum. presa já. Falo, Uhum. gente, pelo amor de Deus, atenta aos sinais. Tem Uhum. muitos. E assim, ó, as pessoas estão divulgando mais também, né? Tem gente que se E às vezes joga. não é só também falta de empatia que as pessoas têm esse comportamento. Às vezes é Hum, só falta de orientação, que é isso que a gente está tentando aplicar aqui. A É, pessoa realmente acha que o cara que avisou, ah, eu tô pensando em me matar, ah, eu vou me matar então, que é porque ele tá de pirraça, ou porque ele quer chamar a atenção da ex-namorada, ou do, sei lá, né, da mãe que não presta atenção nele e tal. Existem esses casos, né, com outros transtornos de existem. personalidade, inclusive, mas Existem. diretamente tem que ser valorizado Sim. e o que. E assim, tudo bem. Aí ele pode estar só querendo chamar a atenção naquele momento. Mas você vai pagar pra ver? Uhum, exatamente. Né? Pede ajuda, leva a pessoa pra ser analisada, ver se aquilo é real, se não é o que ela tem. Até pra ela, já que ela começou a mencionar isso, até pra ela poder trabalhar isso nela, né? Uhum. Essa De situação. qualquer forma, tem que fazer terapia. Faça terapia. Se você quiser. Terapia é vida. De onde surgiu a ideia, não Terapia é importa. vital. Uhum, terapia vital. Mas assim, Alex, muitos casos, né? A depressão, o suicídio, ele não é brincadeira, né? Uhum, Muitas coisas. Olha, o top 1 é Estados Unidos, né? uhum, Top 1 é Estados Unidos. Mas o Brasil, se eu não me engano, tá no ranking terceiro ou quarto lugar. uhum. Mundial, assim. Aline, a gente, infelizmente, daria para ficar conversando sobre isso aqui a noite Tem toda, muito né? tema, Muito né, Alex? assunto, né? É. Mas a gente vai precisar interromper, a gente ainda vai, né, falar um pouquinho mais. Está convidada para voltar várias outras vezes. Me avisa que a Você gente enrolou vem. pra caramba pra vir aqui, não tem tempo, tá sempre fazendo terapia e cuidando, e Sempre cuidando de todo mundo. priorize, e não priorizou aqui o Vitalcast, brincadeira. A gente E, marca pra vir. Pra e a vir. gente marca uma nova oportunidade então. Tem alguma mensagem que você queira passar aí de uma forma geral para as pessoas, para os seus clientes, para as suas, sei lá, para os E nossos que o que você faz, o que você erra, seguidores? né, as coisas que você faz na vida, o seu erro, ele não define você. Quem define você é o que você faz disso. Então, busque ajuda, procure ajuda, fale sobre a sua dor, fale sobre isso. Todos nós temos nossas dores,
nossa experiência de vida. E procure uma ajuda para você ser acolhido e conseguir trabalhar essas questões, né? Não deixa para depois, porque depois só aumenta e você fica sem enxergar a luz no final do túnel, né? Então, busca ajuda, não só agora, mas sempre que você precisar. Se você não se sentir acolhido de primeira, na primeira psicóloga, vai para a próxima, vai para outro psicólogo, vai para outra pessoa. Não desiste, né? E fale sobre isso, porque de verdade você não tá sozinho, você não tá sozinha. Busca ajuda, porque a gente tem que falar sobre isso, é muito sério. Sim. E se a gente tá aqui hoje é porque tem pessoas que ajudaram a gente no momento que a gente precisou e a gente tá falando sobre isso aqui, né? Sim. Então, E viva a sua vida com vitalidade. aê! Ouça. Ouça. Obrigado. Pode cortar.